Olá, amigos. Eu sou Adão Aragão, presidente do CRO-PE, e tendo em vista a resolução do Tribunal de Contas do Estado, que foi provocada por esse Conselho, eu resolvi solicitar à Procuradora Jurídica Maristela Dantas para dirimir algumas dúvidas. Olá, pessoal. Eu sou Maristela Dantas, sou Procuradora Jurídica do CRO. Eu estou aqui para esclarecer algumas dúvidas enviadas para o setor de comunicação, do CRO, quanto à questão da recomendação do Ministério Público de Contas do Estado, que é justamente a recomendação número 002 de 2022, quanto ao piso salarial dos profissionais de odontologia de Pernambuco. Tá? Então, eu vou tentar, assim, de forma mais objetiva, de forma mais clara possível, responder os questionamentos enviados. Vamos lá. Primeiro foi solicitado assim, favor explicar o que é MPCO-PE e TCE-PE. Veja só. O MPCO-PE é o Ministério Público de Contas do Estado, tá? Então, ele é um órgão que atua perante o Tribunal de Contas do Estado. Então, ele tem, entre outras atribuições, guardar a lei, ele é fiscal dessa execução, ele emite pareceres, ele oferece recursos aos processos do Tribunal de Contas, entendeu? Então, incumbe a esse Ministério Público de Contas, perante ao Tribunal de Contas, justamente a defesa, a questão da ordem jurídica, dos interesses sociais e até dos individuais indisponíveis, né? Então, esse órgão atua perante o Tribunal de Contas. E o que é o Tribunal de Contas, o TCE, PE? Ele é justamente o Tribunal de Contas do Estado, tá? Ele é um órgão constitucional de controle externo e ele aprecia, ele tem inúmeras atividades, assim, competências, mas eu vou citar algumas mais relevantes, assim, para vocês poderem entender. Então, esse órgão, ele aprecia as contas prestadas anualmente pelo governador do estado e pelos prefeitos municipais. Ele emite um parecer prévio, num prazo lá estabelecido já. Ele julga as contas prestadas anualmente, inclusive do Poder Legislativo e Judiciário. Ele julga as contas também dos administradores e demais responsáveis pelo dinheiro, pelos bens, valores públicos, entendeu? Das unidades dos poderes do Estado e dos municípios. Ele também fiscaliza o cumprimento de normas específicas relativas à responsabilidade na gestão fiscal, né? Isso também é muito importante. Então, dá por essas competências que eu falei do Tribunal de Contas, você terem assim a dimensão deste órgão, na fiscalização, no julgamento das contas do gestor estadual e dos gestores municipais, tá? Então aí vem uma outra pergunta, que é a segunda aqui: o que significa essa recomendação? Então, explicando a vocês o que é o TCE, o que é o MPCO, Então, dá para vocês terem uma dimensão do peso desta recomendação. Então, frente às explicações, dá para vocês entenderem. Então, cada município, o que significa essa recomendação? É que cada município, o Estado, ele deve o quê? O que é recomendável? Ele tem que acionar o secretário dele de administração, de finanças. Ele deve verificar se de fato ele cumpre ou não esse mínimo aos profissionais de odontologia. E ele já vê a questão assim de um planejamento, do que ele pode fazer para esse ano ainda ou para o próximo ano, de forma que ele está sendo ali alertado para o respeito àquilo ali, para o cumprimento daquela lei, Então, isso é um alerta muito grande. Se o gestor não observa, ele vai ser responsabilizado por aquilo, entendeu? Então, há a responsabilização de todos, que estão na gestão desses recursos, na alocação desse recurso. Então, outra pergunta foi o seguinte: por ser uma recomendação, os municípios podem escolher não cumprir? Sim, eles podem decidir não cumprir, mas aí eles estarão respondendo pelo não cumprimento. E por tudo que eu já expliquei anteriormente, dá para vocês terem uma ideia do nível de responsabilidade, Então, eles realmente têm que cumprir, porque vocês vejam, essa recomendação, gente, é para cumprir uma lei, inclusive de 61. E quando nós começamos a ingressar com essas ações
em abril de 2019. Então, quando nós começamos a ingressar, desde aquela época, a gente já vem colocando que a lei é de 61, que ela foi recepcionada pela Constituição, né? Então, assim, é uma lei federal, né? Que ela é extensiva a todos os cirurgiões dentistas, independente do vínculo. E essa recomendação, ela veio realmente ratificando isso aí. Tudo bem que ela utilizou, para ratificar isso aí, a jurisprudência construída na Justiça Federal, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, né, as mais recentes, mas enfim, ele se baseou nisso tudo para poder fazer essa recomendação, mas era algo que a gente já venha levantando lá atrás. Então, o que os municípios, aí a outra pergunta, o que os municípios precisam fazer para cumprir? Até quando eles têm que regularizar? E se não cumprir, como proceder? Então, veja só, primeiro é planejamento. Planejamento para cumprir o mais rápido possível, né? Eu entendo que é uma lei. Então, é uma lei, né, que tem que ser cumprida. Então, se eles não possuem leis próprias, porque tem municípios que têm leis próprias, né? Então, eles podem verificar essa questão orçamentária, se eles têm como alocar, fazer alguma transposição, ver alguma forma de fazer essa correção, né, nessa remuneração base. Eles podem também enviar um projeto de lei para a Câmara, né, considerando a Lei 3999 de 61, considerando essa recomendação, considerando a necessidade da população para a implantação, por exemplo, da equipe de saúde da família, que aí a carga horária tem que ser maior, e aí estabelecer essa carga horária e remuneração. Essa é uma possibilidade também que ele pode fazer para cumprir. Então, o que falta é o quê? Para cumprir, ele tem que ter o quê? O planejamento e escolher a forma como ele vai fazer para cumprir isso, né? E lógico, ver a questão orçamentária, né? Como é que ele vai justificar, né? Como é que ele vai poder alocar para fazer esse cumprimento para ontem. Aí, foi outra pergunta aqui. Tem prazo para os municípios cumprir a recomendação? Então, a recomendação, ela não foi definindo prazo, né? Então, eu entendo que trata-se de um respeito a uma lei federal, né? E lei é para ser cumprida. Então, é urgente para mim. Então, ele pode alegar não ter recursos para implantar de imediato, ele pode colocar para o orçamento do próximo ano, né? Ele pode propor um termo de ajuste de conduta, via a questão do Tribunal de Contas, enfim, há várias formas de evoluir. Agora, eu entendo assim, que uma recomendação dessa, um gestor responsável, ele tem que chamar a secretaria dele de administração, de finanças, a procuradoria jurídica dele, e ele tem que planejar como é que ele vai poder fazer isso o mais rápido possível, como é que ele vai cumprir isso aí. Então, aí é questão mesmo também vontade política, né? E, lógico, vai ter que ver orçamento, ver todas essas questões para poder, pelo menos, dar um norte, né? De como vai fazer para fazer esse cumprimento. Outro questionamento. Aí perguntaram assim, a recomendação se estende para os técnicos em prótese? Veja só, embora na parte final da recomendação ele só tenha mencionado cirurgião dentista, na parte inicial da recomendação, que é a parte dos considerandos, ele menciona a jurisprudência construída na Justiça Federal quanto aos profissionais da odontologia. Então, os profissionais da odontologia são os cirurgiões dentistas, não são só os técnicos, são também os auxiliares de saúde bucal. Então, todos são profissionais da odontologia. Então, quando ele coloca isso aí, a jurisprudência já está tratando disso aí, de todos os profissionais. Outra coisa que ele menciona também é a DPF 385, que foi uma ação. A DPF foi uma ação de descumprimento de preceito, de um preceito fundamental, né, da Constituição. Então, assim, essa DPF, ela traz lá a ministra de forma muito taxativa, muito clara, que é a 3999, se você observar lá o artigo 5º, ela lá tá médicos, né, os auxiliares, né, e vem os cirurgiões dentistas e seus auxiliares. Então, tá incluído aí médicos, cirurgiões dentistas e seus auxiliares, né? Então, a 385 trata dessa forma. A lei, quando era de 61, realmente, ela não tratava dos auxiliares de forma detalhada, né? Não tem isso. Houve essa... e nem existia também a instituição
da regulamentação da profissão de auxiliar e técnico, né? Então, realmente há esse vácuo, mas que está muito claro quando fala dos auxiliares, porque a odontologia nunca funcionou sem os auxiliares da mesma forma que a medicina. Então, ele também ratifica justamente o que eu já mencionei, a questão do artigo 5º, né, que trata justamente dessa remuneração mínima para a carga horária de 20 horas. Foi enviada também uma pergunta: qual o valor do piso salarial dos auxiliares? Veja só, o atual piso salarial seria o quê? 2.424, que são 2 salários mínimos para a carga horária de 20 horas, né? A do cirurgião dentista é 3 salários mínimos, né? Então, para 20 horas. Então, valor, esse valor foi pela ADPF 385, ele foi congelado lá, tá? Ele está congelado. A questão de não ter sido estabelecido um índice de reajuste, porque, inclusive, assim, você não pode ter como correção o salário mínimo. E desde a primeira ação, da primeira denúncia, lá em 2019, quando o CRO começou a ingressar com as ações civis públicas, o que a gente sempre colocou foi que a base realmente fosse o salário mínimo. Não é que o reajuste é pelo salário mínimo. O reajuste tem que ser por outro índice, né? Tem que ter um reajuste anual, uma correção, mas não pelo salário mínimo. Mas a base, o mínimo, né, para atualização, porque tinham cirurgiões dentistas recebendo, como também auxiliares de saúde bucal, técnicos de saúde bucal, recebendo valores ínfimos, né? Muito, muito irrisório mesmo, bem abaixo. Então, isso realmente é algo bem trabalhoso. Mas vamos lá. A próxima pergunta é assim: e sobre CD 40 horas? Permanece com 6 salários? Veja só. A lei lá, ela só fala realmente da remuneração mínima. Quer dizer, se tiver orçamento, planejamento, para pagar até mais, né? E a gente sabe que esses valores que tem lá, tanto que seja para o cirurgião dentista, para auxiliar, são valores que, na verdade, estão defasados, né? Porque a lei é de 61. Mas, enfim, a gente está lutando para o cumprimento, pelo menos, no mínimo, dessa lei de 61. Mas com relação à questão da carga horária de 40 horas, aí já é para a questão da equipe de saúde da família. Então, é importante esclarecer, vocês entenderem que existe a Política Nacional de Atenção, né, Básica em Saúde, né? E por essa política, o Ministério da Saúde, ele se compromete a fornecer um apoio financeiro por meio de transferências mensais de recursos, né, aos municípios e ao Estado, né, e aos estados. Só que aí tem algumas condicionantes. Então, nesse foco de atendimento de equipe de saúde da família, a carga horária do CD é de 40 horas, né? A carga horária tem que ser de 40 horas, tá? Ela é baseada, o eixo normativo dela é uma portaria número 2 de 2017, que é do gabinete do ministro da Saúde, tá? Então, está estabelecido, então, para a carga horária CS, então seriam os 6 salários mínimos, tá? Deixa eu ver aqui mais. Bem, aí perguntaram também algumas coisas sobre as últimas ações protocoladas. Aí, hoje é sexta-feira, né? Vamos lá. O CRO protocolou mais 4 ações referente a denúncias recebidas, né? Que vocês justamente enviam. A primeira ação foi com relação ao município de Casinhas. Ela era um cargo de cirurgião dentista. É um processo seletivo simplificado, e aí para esse era uma carga horária de 40 horas e uma remuneração de R$ 2.500, né? Também entramos com a ação contra o município de Paranatama, tá? Aí é um concurso público, são 5 vagas para... Eles usam esse termo odontólogo, às vezes dentista, os municípios, quando o termo correto é cirurgião dentista. Então, no caso, nesse município, foram 5 vagas, eles utilizam lá no edital o termo odontólogo. Aí, para carga horária de 40 horas, R$ 2.200, veja. Aí, vamos para o município de Ferreiros. Aí, é uma seleção pública simplificada. Aí, eles colocam 7 vagas para dentistas, né, com carga horária de 30 horas. Aí, remuneração de R$ 3.350. E aí, ele coloca 7 vagas para assistente de saúde bucal. Veja,
que é auxiliar em saúde bucal, mas enfim, ele coloca assistente. Aí, para o ASB, ele coloca 40 horas semanais, 1.212. Então, nós entramos contra esse edital. Por fim, foi o município de Jaboatão dos Guararapes, né, que fez a abertura de uma seleção pública simplificada para contratar vários profissionais, é o edital 002-2022, e aí são 22 vagas para cirurgiões dentistas. Nessas 22 vagas, são 2 distribuídas da seguinte forma, né? 2 para buco, enfim, 3 para endodontista e assim vai. São várias especialidades. Aí todos com carga horária de 20 horas e uma remuneração de R$ 2.314,16. E tem 14 vagas para odontólogo, estratégia, saúde da família. Aí é com carga horária de 40 horas semanais e uma remuneração de R$ 4.405,16. Também nesse edital foi ofertado 23 vagas para auxiliar em saúde bucal. Aí nessas 23 vagas, aí tem o quê? 6 com 40 horas, 1.212 a remuneração. E 17 vagas para auxiliar em saúde bucal, saúde da família, com carga horária de 40 horas, aí 1.393,06, tá? Então, esses 4 editais, o Conselho já ingressou com ação na Justiça Federal, tá? Tem uma outra ação, outra denúncia que chegou agora há pouco, o doutor Adel me encaminhou, que é do governo do estado, e aí na próxima semana, provavelmente, vocês vão ter notícia de mais uma ação protocolada pelo CRO, tá certo? Bom final de semana, pessoal. Qualquer coisa a gente fica à disposição de vocês, tá? Um abraço.